Doutora Fernanda, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos os telespectadores que estão aqui conosco. Gente, a doutora Fernanda, ela se preocupa com os mínimos detalhes. Se vocês perceberem hoje, né? Nós estamos no mês de setembro. Doutora Fernanda de amarelo, por que, doutora? Nós estamos para relembrar o Setembro Amarelo, que é um mês especial que a Associação Brasileira da Psiquiatria, junto com o Conselho de Medicina, criou esta campanha para reforçar a importância da conscientização da prevenção do suicídio. Porque existem muitos casos de pessoas que cometem este ato que é muito grave, mas isso decorre de outras desorganizações da vida das pessoas. E é verdade, porque a semana passada, né, eu passei uma entrevista com um psiquiatra falando, né, sobre o suicídio. E quando eu cheguei aqui no escritório da doutora, ela disse que nós íamos falar nisso. Eu nunca imaginei que poderia, né, ter, né, o direito de um benefício com tipo uma pessoa que sofre por essa doença, né? Então, as doenças psiquiátricas podem ocasionar incapacidade para o trabalho, doutora? Pode sim, e acontece muito das pessoas que tenham transtornos mentais, doenças psiquiátricas, ter uma evolução negativa do tratamento e do quadro e evoluir para incapacidade para o trabalho. Porque qualquer psiquiatra que converse a respeito do tema vai falar os sintomas, o que repercute na vida da pessoa a respeito dessas doenças, que gera mesmo esse desânimo, essa vontade de continuar. E também, antes da falta de vontade de continuar, vem a vontade de não mais trabalhar. A pessoa fica com essa incapacidade para o trabalho e para suas atividades habituais. E isto tem previsão no INSS para receber o benefício previdenciário por incapacidade temporária ou por incapacidade permanente. Esses dois benefícios, antes da reforma, são os famosos conhecidos como auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. E fala para mim, doutora, é rápido obter esse tipo de benefício por ter incapacidade, nesse caso a INSS, ou é meio demorado? Era para ser rápido, pois fazendo o requerimento do benefício administrativo, marcando uma perícia no INSS, após ser submetida à perícia, já é para vir a resposta da concessão desse tipo de benefício. Para quem trabalha registrado na carteira de trabalho, os primeiros 15 dias são por conta da empresa, e se a incapacidade for superior a 15 dias, aí dá entrada no INSS requerendo o auxílio-doença, que hoje é denominado benefício por incapacidade temporária. E após a perícia já vem a resposta se vai ser concedido o benefício, por quanto tempo vai durar esse benefício, ou se vai ser transformado já em aposentadoria por invalidez, que hoje é o benefício por incapacidade permanente. Mas a gente, na prática mesmo, nós vemos, né? Tanto é que ainda o INSS está fechado, está para abrir, né? Vamos ver tudo que vai acontecer, né? Na prática, nós vemos uma dificuldade muito grande de ter esse reconhecimento de afastamento do trabalho pelas doenças psiquiátricas, as doenças mentais, por falta de especialidade dos peritos nesses quadros de doenças. Pois é bem específico essas doenças psiquiátricas, mas elas revelam que são incapacitantes, sim. E devem ser tratadas com todo esse cuidado. O INSS deve reconhecer que eles precisam se afastar do trabalho para o melhor tratamento, para se reabilitar, para poder voltar com qualidade e com saúde. Porque a gente tem que trabalhar com saúde,
para ter o devido rendimento. E nós fizemos até um levantamento pela Previdência, a Secretaria da Previdência, que em 2017 fez um levantamento que os transtornos psiquiátricos e mentais é a terceira causa de maior concessão dos benefícios por incapacidade no INSS, no período desse levantamento do ano de 2012 a 2016. Para vocês verem como é preocupante e grave os casos de doenças psiquiátricas que ensejam essa incapacidade para o trabalho. E fala para mim, doutora, então a gente sabe, né, que infelizmente o INSS não está tão rápido, mas que tem direito, né? Nós, quem acompanha toda segunda-feira, né, com a doutora Fernanda, nós já falamos aí da LOAS, é isso, né? Isso. LOAS, né? Que é um benefício que nós já falamos em entrevista atrás, né? É possível ser considerado também nessa doença? Sim. E é muito comum, porque os transtornos mentais, a pessoa não consegue trabalhar. Ou, às vezes, a pessoa já tem uma predisposição que ela já necessita de tratamento até mesmo antes de começar a vida adulta, que é no trabalho. Então, ela nunca vai conseguir contribuir, ela nunca vai conseguir estar inserida no mercado de trabalho. E se for reconhecido que isso gera impedimentos de longa permanência, superior a 2 anos, que obstrui a sua participação em igualdade de condições com as demais pessoas, ela pode obter o LOAS, porque é considerado pessoa com deficiência. Nossa, e quais são os requisitos mínimos para obter esse afastamento do trabalho com reconhecimento de benefício do INSS? Então, para se conseguir o benefício por incapacidade temporária ou permanente, o INSS exige que tenha 12 contribuições anteriores à incapacidade. Então, quer dizer, a pessoa precisa estar trabalhando ou registrada ou contribuindo como um facultativo ou autônomo por no mínimo 12 meses. E aí, após esse período, pode-se requerer o benefício por incapacidade. Ou existem os casos de que é isento dessa contribuição mínima de 12 meses, que exige apenas uma contribuição, se a pessoa apresenta alienação mental grave, ou se a pessoa sofreu um acidente de trabalho ou doença ocupacional. Aí só vai exigir que o mês anterior à ocorrência dessa doença incapacitante tenha pago 1 mês de INSS. Mas e o LOAS que a pessoa não pagou? Aí ele só precisa demonstrar que apresenta a incapacidade, impedimentos de longa permanência superior a 2 anos, que se enquadra no conceito de pessoa com deficiência, e a questão da renda per capita de 1/4 do salário mínimo por pessoa, ainda pela lei atual do benefício. Então, se você quiser saber mais sobre o LOAS, né, você que nunca contribuiu, é só entrar, né, na página da Central da Notícia, do programa Convívio, ou também pelo YouTube, né, Solange Magon Oficial. Tem todas as entrevistas da doutora que ela está falando sobre esse benefício do LOA, que às vezes você nunca pagou INSS, né? E como requer esse benefício, doutora? Então, o requerimento administrativo no INSS é pelo aplicativo Meu INSS, pelo INSS Digital e até mesmo pelo 135, pelo telefone. Você pode ligar, passar os seus dados e requerer que seja agendado a perícia. Agora, nesse momento de pandemia, existiu uma outra ferramenta que era apresentar o auxílio doença com documento médico, que você juntava no sistema do INSS o laudo do particular do seu médico com o CID da doença e colocando o período de afastamento. Então, se o médico psiquiatra que faz acompanhamento do tratamento indicar que não tem condição para o trabalho, pode estar sugerindo o tempo necessário de afastamento e requerer o auxílio doença ou aposentadoria por invalidez, que eram assim denominados antes da reforma, pelo aplicativo do INSS. Mas se houver a negativa pelo sistema do INSS, ainda, se você considerar que não está apto ao trabalho, não precisa também tornar o trabalho um sacrifício.
tem como tentar rever essa decisão, pleiteando o benefício pela Justiça Federal ou Juizado Especial Federal ou pela Justiça Comum, quando se tratar de doenças relacionadas ao trabalho. Mas, doutora, também se a pessoa tiver essa dificuldade, ela pode estar procurando um advogado, né, que ela tem, né, toda a consideração, e ele pode estar ajudando também, né, doutora? Claro, com certeza, pois o advogado especialista em previdência vai analisar os requisitos, vai fazer, sim, vai fazer o levantamento da documentação necessária, vai orientar o que precisa buscar com esse médico psiquiatra para poder dar continuidade ao tratamento, porque nós não queremos que a pessoa chegue a essa intenção tão maléfica que é o cometimento do suicídio. Nós temos que fazer todas as campanhas possíveis, porque não é brincadeira isso, e é bem grave quando isso acontece perto de nós. É verdade. Por isso que nós temos, né, que divulgar muito o Setembro Amarelo, né? Mas, doutora, como a doutora mesmo falou que é muito grave quando a pessoa comete suicídio, e quando a pessoa realmente comete, tem alguma proteção no INSS para quem cometeu isso, para a família? Isso, tem sim, porque como nós falamos na entrevista da semana passada, Solange, quando essa pessoa comete o suicídio, ela vem ao falecimento. Então, independente da causa dessa morte, os dependentes deste segurado que estava contribuindo para o INSS têm como requerer a pensão por morte. Exatamente, porque se os dependentes, a família dependia desse trabalhador que infelizmente cometeu este ato, elas não podem ficar desamparadas. A Previdência Social está aí para isso. Como o próprio nome diz, a Previdência é social. Ela tem que garantir o bem-estar do cidadão e de seus dependentes. Então, a família pode requerer a pensão por morte. Gente do céu, eu falo assim que esse quadro tá me ajudando, né? Quando muitas pessoas perguntam e ajudando muitas pessoas aí, porque eu jamais imaginava que também poderia, né? Por isso que eu falo, é importante que você procure um advogado da sua confiança, para ele estar te ajudando. Você está vendo como a doutora Fernanda está nos ajudando, está orientando. Eu falo assim, doutora, que as pessoas não sabem o poder que ela tem, né? As pessoas não sabem os direitos que ela tem, entendeu? Assim, nós temos que nos conscientizar que os direitos nos tornam poderosos, porque a Constituição Federal, ela nos deu essas garantias para a gente reivindicar uma vida com qualidade, para a gente ser um cidadão respeitado. Então, nós somos poderosos sim, nós temos que saber exigir tudo aquilo que nos pertence, porque nós contribuímos para o INSS, nós pagamos impostos e nós temos que fazer o Estado trabalhar para nós. Você sabe que tem muitas pessoas, né? Até eu, muitas vezes falo assim, nossa, vou procurar um advogado, eu vou acabar gastando, né? Tem muito assim conceito nessa situação, mas não, gente. A gente precisa procurar um advogado, como a doutora disse, de saber os direitos que a gente tem, né? Como eu disse, somos pessoas que têm o poder na mão e muitas vezes não sabemos que eu tenho direito de tal coisa porque eu não vou atrás. Isso, a gente tem que saber reivindicar o que é nosso, porque o Estado só existe porque nós contribuímos, nós pagamos os nossos impostos, nós trabalhamos e nós temos os nossos direitos que nós temos que saber reivindicar por eles. Doutora, muito obrigado, né, pela dica de hoje, né? Jamais imaginei que nós íamos falar aí do Setembro Amarelo. Então, você aí que está nessa situação, tem alguém da sua família? Como a doutora acabou de falar, isso realmente é uma doença. Temos que levar a sério. Temos que levar a sério, não temos que achar que a pessoa está com um mal-estar, que está com preguiça, a pessoa está passando por dificuldades, a pessoa está com algo desorganizado na vida que precisa desta cobertura.
porque é grave, as pessoas não consideram o transtorno psiquiátrico tão sério assim, mas é sério, porque se a Associação de Medicina vem por uma campanha deste patamar para representar essa doença, é porque ela é relevante. Se gera tantas concessões de benefícios por incapacidade, tem que ser levado a sério, porque é uma doença grave.